Boa noite, estamos começando mais um programa Centros, aqui na TV Univates. Obrigado pela sua companhia, canal 15 da NET Lajeado, também canal 15 Brasrede Arroio do Meio e todas as nossas plataformas digitais. Nosso tema de hoje, 25 anos do curso de Comércio Exterior. Já 25 anos, uma área tão dinâmica, tão importante aqui para o nosso Vale do Taquari. Vamos ver detalhes a respeito desse curso logo após a abertura do programa. Então, começando o nosso programa Centros de hoje, nosso tema 25 anos do curso de Comércio Exterior. Conosco aqui, professora Fernanda Vibusch Sindelar, que atualmente é coordenadora do curso de Comércio Exterior aqui da Univates. Também a professora Viviane Bischoff, professora do curso de Comércio Exterior. E o Augusto Dalmoro Costa, que é nosso diplomado, formado aqui no nosso curso de Comércio Exterior, atuando no mercado. Muito obrigado pela presença de vocês, boa tarde, bem-vindos. Acho que vamos começar pelo princípio, né, que é sempre bom e importante. A gente fala tanto em comércio, e especificamente aqui um curso de comércio exterior. Quais são os principais conceitos, quais são as principais ideias, o que caracteriza um curso de comércio exterior na visão dos nossos três convidados? Por favor. Olá, Sandro. Talvez ainda comentando, né, a professora Viviane também é nossa diplomada do curso de Comércio Exterior, né? Então ela está também aqui duplamente representando o curso. Perfeito. Exatamente. Nós pensamos num curso de Comércio Exterior quando a gente pensa em relações entre empresas e pessoas situadas aqui na região do Vale do Taquari que mantêm relações comerciais, né, compra e venda com empresas instaladas no mundo inteiro. Então, nós temos um histórico bastante significativo aqui na região da exportação de calçados, couros, exportações de carne. Já tradicionalmente nós temos essa produção presente e eu acho que isso vem apenas se especializando ao longo do tempo, né? Nunca deixamos, e talvez foi isso um dos motivadores pelos quais o curso surgiu lá 25 anos atrás. O curso de Comércio Exterior é um dos mais antigos na área de gestão. Ele é um curso de administração numa linha de formação em comércio exterior, então habilita o profissional, o egresso, o diplomado, né, para gerir negócios com um adicional, né, com um plus de poder olhar para esse mercado externo que se estabelece. Quando a gente pensa em relações com o comércio exterior, nós vamos estar olhando para várias questões associadas ao marketing internacional, à cultura internacional, as questões associadas ao câmbio, legislação internacional, então várias questões que vão para além fronteiras na hora do estabelecimento de relações comerciais. A partir dessa sua fala, podemos pegar assim algumas palavras-chave. É um curso da área de administração, trabalha fortemente com a área da gestão, o comércio é a prática, mas no ambiente internacional. Isso aí são assim, os grandes parâmetros que a gente tem. Eu acredito que sim, porque a nossa proposição é que nós formamos diplomados que saibam gerir negócios, seja no âmbito nacional, internacionalmente. Então, ao longo da grade curricular, ao longo dos componentes curriculares que eles vão desenvolvendo no curso, eles vão tendo toda uma formação para a gestão, né, para a administração do negócio, mas dentro do curso nós temos uma série de disciplinas que tem justamente esse foco voltado para o comércio exterior. Então, não é simplesmente fazer uma disciplina de marketing, mas olhar para o marketing internacional, é compreender como se dão essas relações comerciais em diferentes cenários, seja eles na América Latina, na Europa, nos Estados Unidos. Claro. Então... Professora Viviane, a partir da fala da professora Fernanda, a gente pode dizer assim que é quase que um desafio duplo, porque tanto tu tens que ter uma formação que te dê capacidade para gerenciar o teu negócio internamente, estruturar o teu negócio, viabilizar o teu negócio e ainda tem que fazer com que esse negócio esteja adaptado a situações internacionais de outras legislações, de outras culturas, de outros processos. Quer dizer, é quase ter uma duplicidade de gestão aí, né?
Exatamente. Quando a Fernanda estava falando, eu pensei nisso. O profissional de comércio exterior, ele está fazendo uma gestão interna, e não necessariamente ele, mas toda uma equipe e o dono do negócio, que se for uma empresa, que tem que olhar, sim, para toda a legislação, todo o mercado, toda a economia, todo o contexto nacional, e a partir do contexto nacional extrapolar para além fronteiras. Então, fazer negócios e gerir negócios com outros países. E aí que vão envolver, né, essa duplicidade, ou às vezes até mais do que uma cultura, mais do que duas culturas. Então, eu tenho que gerenciar pessoas que estão aqui na nossa cultura, que trabalham com outras culturas de uma multiplicidade de países. Depois o Augusto, que está atuando diretamente na área de comércio exterior, vai poder contar um pouquinho para nós desses desafios que, particularmente, vejo como maravilhosos, né? Eu acho que grande parte das profissões hoje em dia não tem uma rotina, mas o comércio exterior, ele me parece ser ser muito mais do que não ter rotina, porque você está o tempo inteiro lidando com pessoas muito diferentes, que pensam diferente, que têm costumes diferentes, que acreditam, têm crenças diferentes das nossas, né? Sem contar todas as diferenças, então, legais, econômicas, sociais, culturais dos países, né? E outra coisa que eu acho importante a gente salientar é que o profissional de comércio exterior, apesar de ele ser um gestor que, via de regra, a gente pensa numa profissão que é o comercial, ou seja, comprar e vender, né? Ele pode se habilitar para diversas outras áreas, a área de finanças internacionais, a área de logística internacional, a área de câmbio, a área propriamente dita, então, de venda ou de compra. Todas as variáveis que entram nessa transição. Exatamente. Aí ele acaba tendo múltiplas oportunidades. Pode trabalhar num banco, pode trabalhar numa agência de câmbio, numa empresa logística, numa empresa para comprar e vender, ou mesmo para desenvolver essas funções na empresa, né? Então, acho que é um mercado extremamente promissor e mais ainda no contexto que nós vivemos hoje. Perfeito. Podemos observar, eu estou aqui já pensando assim, puxa, desde criança a gente ouve falar em balança comercial, exportação, importação, mas a gente tem sempre um primeiro contato com esses conceitos muito no sentido ainda assim macro e quase governamental. O comércio exterior, ele desce um pouco para a nossa realidade mais próxima, né? Quer dizer, essa noção de trocas, vendas, exportação, importação, mas levado para dentro da nossa organização ou para dentro da realidade de um produto ou de um serviço próximo da gente. É isso? Talvez nem só pensando em termos de empresas, né? Tu citou agora assim, de um contexto mais macro para um mais regional. Talvez hoje as pessoas se percebam mais inseridas nesse ambiente global e realizando compras pela internet das suas casas de empresas situadas no mundo inteiro. Certo. Então, antes do advento da internet, né, quando da criação do curso, aí a gente tinha um foco muito mais voltado à gestão ou à operacionalização do comércio exterior dentro das empresas, pensando naquela forma mais tradicional. Certo. É claro que a gente não vai formar um profissional para atuar nas suas compras pessoais, mas a gente consegue perceber quando são divulgados os dados de balança comercial, por exemplo, a nível macro, que estão incluídas ali todas as transações que são realizadas com o exterior, inclusive, seja de pessoas físicas ou pessoas jurídicas, né? Então, eu acho que hoje em dia as pessoas têm mais acesso a tudo isso. Boa essa provocação da professora Fernanda. Em algum momento a gente vai ter que falar um pouquinho sobre a questão da internet, as compras virtuais, como é que elas entram nesse segmento, já que muitas são compras internacionais e entram dentro desse foco. Mas eu queria ouvir o Augusto ainda aqui no nosso primeiro bloco. Como é que tu escolheste essa área? Volta um pouquinho no teu tempo, assim, puxa, como é que tu fizeste a opção de um curso de gestão na área de comércio exterior ainda lá antes, quando tu estavas entrando para a condição de aluno? Olá, Sandro, professora Fernanda, professora Viviane, um prazer estar aqui. A minha decisão pelo comércio exterior, ela vem desde o ensino médio, quando estava no primeiro, segundo ano, estava naquelas decisões difíceis de para que profissão que eu vou
para que caminho que eu vou dar a minha carreira. Eu estava entre algumas indecisões e fui conhecer um pouco o curso de administração. Sempre gostei muito de idiomas, sempre pratiquei, tive oportunidades que me permitiram aprender o inglês, aprender o espanhol. E eu pensei, bom, eu quero usar isso para o meu desenvolvimento profissional também. Perfeito. Então, essa decisão eu tomei pela metade do segundo ano do ensino médio. Eu pensei, eu vou para o curso de comércio exterior. Então, a partir do momento em que eu me formei pelo colégio, já fiz o vestibular aqui na Univates, iniciei no início de 2010, primeiro semestre de 2010, me formei no segundo semestre de 2015 e aí nesse caminho houveram trabalhos, houve muito desenvolvimento pessoal, profissional, mas foi uma decisão que veio lá de mais de 10 anos atrás e que hoje estou muito grato e gosto muito dessa profissão, que permite uma série de oportunidades, não somente em termos de... as pessoas pensam muito no romantismo da profissão do comércio exterior, pensam muito em viagem, pensam muito em negociação, mas que envolve também muitas outras particularidades dentro da profissão da pessoa que ela é formada em comércio exterior. Desde conhecimento de logística, um conhecimento mais aprofundado sobre o mercado internacional, sobre as particularidades que cada país tem e cada negócio tem dentro, enfim, da empresa, das entidades envolvidas. Então, o mercado internacional acaba sendo bastante complexo, mas ao mesmo tempo ele gera oportunidades e gera conhecimentos que poucas áreas também proporcionam. Perfeito. A gente vai falar um pouquinho mais sobre as experiências profissionais, esses detalhes que tu trazias aqui, mas eu ainda queria reforçar aí da tua fala. Tu vieste com uma bagagem de línguas e com uma bagagem de algum tipo de vivência, de algum tipo de ação internacional que foi determinante para o momento da tua escolha. Tu diria que isso, assim, realmente não só determinou a tua escolha, mas também qualificou a tua participação no curso? Estou fazendo essa observação, é o óbvio, né? Quase que o óbvio, mas é para sempre reforçar o quanto esse tipo de bagagem, esse tipo de complementação de conhecimento, ela não só facilita, no sentido não de tornar mais fácil, mas te dá mais opções, mas como também ela é determinante no sentido da qualidade daquilo que tu faz. Dominar línguas e ter uma experiência para ti foi determinante no teu curso? Para mim foram muito importantes essa experiência. Eu tive uma experiência internacional no fim do ensino médio que ela foi determinante no sentido de é isso mesmo que eu quero. E dentro dessa experiência internacional tive oportunidades de conhecer empresas, conhecer negócios fora do país. Então foram muito importantes também. Os idiomas são determinantes. Eles não são determinantes em fazer ou não o curso, mas mesmo dentro do curso, hoje a gente falava em tecnologias no celular, internet, permitem que dentro do curso o aluno, no período do curso, o aluno desenvolva conhecimentos, habilidades em termos de idiomas, que são, sem dúvida alguma, diferenciais muito grandes na área do comércio exterior. Não são os únicos determinantes, mas são, de fato, muito importantes. E, no meu caso, de fato, o inglês, o espanhol, viagens, experiência internacional foram bastante importantes na minha decisão e na continuidade da carreira internacional. Porque, como nós comentávamos, o curso de comércio exterior permite também ir para outras áreas da administração, seja questão de finanças, de administração de forma geral, enfim, mas para mim foram determinantes de seguir na parte ligada ao comércio exterior. Perfeito. Fizemos essa introdução. Segundo bloco, vamos entender um pouquinho como é que se dá o surgimento do curso de comércio exterior aqui na Univates há 25 anos atrás, o que era o contexto, quais eram os desafios e um pouquinho como é que o próprio curso vai evoluindo, as mudanças na área e que vão também determinando as mudanças no perfil do projeto pedagógico do curso. Já voltamos. Segundo bloco do nosso programa Centros de hoje, estamos falando sobre os 25 anos do curso de Comércio Exterior. Isso é 1994. 1994. Se você se lembra de 1994 com muitos detalhes, é porque você realmente
Tem bem mais do que 25 anos, né, Fernanda? Eu tenho mais do que 25 anos. Conosco aqui, professora Fernanda Wibusch Sindelar, coordenadora do Comércio Exterior, a professora Viviane Bischoff, que é egressa do curso e atualmente professora no curso, e o Augusto Dalmoro Costa, que é nosso diplomado aqui no Comércio Exterior. Professoras, vamos lá. O curso surge em 94. O que a gente poderia estabelecer assim como um contexto, como um ambiente? Por que a Univates, em 1994, olha para a área de gestão e diz: vamos abrir um curso de comércio exterior? Falo. Vamos lá. As duas professoras adoram falar, né? Então é quase que uma competição. Jogral também, Bom, a Fernanda complementa, né? Mas eu acredito que, pelo que a gente ouve, porque em 94 eu ainda não estava aqui, né? Mas foi um momento de crescimento da Univates, né? E um momento de ampliação dos cursos, da oferta de cursos. E a universidade, por ser uma instituição comunitária, ela vai muito ao encontro do que a comunidade, do que a região necessita. Tendo em vista que nós já tínhamos um grande número de empresas ou já envolvidas com o comércio exterior ou com potencial para exportação, principalmente, a instituição cria um curso para capacitar profissionais que, além de gestores nacionais de negócios dentro do Brasil, que estejam capacitados para essas relações comerciais e internacionais. Então, acredito que esse tenha sido um dos principais motivos que incentivaram a criação do curso de comércio exterior. Como pano de fundo, nós já tínhamos um curso de administração funcionando na Univates, né? Na realidade, nós tínhamos o curso de economia, o curso de ciências contábeis e o curso de administração naquele momento. Então, eram os cursos mais tradicionais da área de gestão. E a ideia da expansão seria poder dar mais especificidade para algumas áreas. E como... Se nós formos pensar em termos históricos, né, no Brasil ocorre um processo de abertura econômica no início dos anos 90, então em 94 essas relações comerciais elas estavam já se aprofundando bastante. Então havia uma demanda aqui na região de profissionais formados que pudessem se inserir nossas organizações um pouco mais nessas relações comerciais exteriores. Claro, lembrando então 94, Plano Real, quer dizer, uma certa estabilidade econômica, uma necessidade de se gerenciar as organizações. Antes disso era muito uma gestão financeira, né? Quer dizer, saber aplicar o dinheiro era mais importante do que produzir um bom produto. A partir de 94, com a estabilidade, realmente se olha para fora, se começa a fazer um planejamento, uma estratégia e aí toma outra proporção esse negócio, né? E eu acho, inclusive, que, como a Fernanda mencionou, no final dos anos 80, né, início com o governo Collor, a gente tem abertura comercial. Então, é um momento ali no início dos anos 90 onde o país está, de certa forma, sucateado em muitas áreas e a gente precisa começar a importar tecnologia, especialmente. Né? E o processo de importação ele é bastante complexo. No meu ponto de vista, ele é mais complexo que o processo de exportação pela legislação, especialmente. É claro que nós temos toda a questão cultural, que também impacta muito na relação entre os países, mas para se importar naquele momento, que era algo muito necessário para o desenvolvimento tecnológico do Brasil, nós precisávamos de profissionais capacitados nessa área. Então, acredito que isso também tem incentivado a Univates na criação do curso de comércio exterior. E, ao mesmo tempo, foi um período bastante com muitas mudanças nessa área, né? Porque se a gente for olhar o processo de abertura, ele teve uma redução gradual de tarifas, por exemplo, para importação, mas é com a criação do Mercosul que, de fato, a gente começa a ter uma agenda um pouco mais comum com esses países também, e, inclusive, uma questão tarifária. Então, hoje a gente adota as tarifas externas comuns, né? Então, compreender esse cenário era importante. E, paralelo ao processo de abertura, a gente também teve todo um processo de modernização da própria indústria brasileira, né? Como a Vivi disse, estávamos num período em que havia um sucateamento muito grande. Como o mercado era muito fechado, as nossas indústrias produziam da forma como elas achavam mais conveniente. O momento que a gente tem o processo de abertura e a gente observa, em comparação às outras, que a nossa competitividade é muito menor e que, se nós quisermos nos inserir no mercado externo, nós precisamos ganhar em volume, em escala, nós
nós temos que nos adaptar. E aí buscar tecnologia no exterior era fundamental e, ao mesmo tempo, de alguma forma, conseguir comercializar os nossos produtos. E não só produtos commodities, como tradicionalmente a gente comercializava, né? Embora isso continue sendo a nossa principal pauta exportadora brasileira, buscar também exportar alguns produtos já com certo valor agregado era importante para o desenvolvimento das cidades, das regiões de forma geral. E numa época em que o mercado ainda era bastante fechado, até então não era tão importante a preparação do profissional de comércio exterior, porque simplesmente era uma profissão que inexistia até então. Então, a partir daquele momento, a preparação de um profissional que estivesse apto a lidar com o mercado externo, que conhecesse todas as nuances do mercado externo, passou a ser fundamental. E nesse momento, eu acredito que foi um passo muito acertado de, vamos, Univates, preparar esse profissional aqui e fornecer, de certa forma, esse profissional para o mercado que pudesse, vamos pensar, 25 anos atrás não usávamos e-mail, por exemplo, que hoje em dia é uma ferramenta básica de comunicação. Na época, comprar um aparelho de fax, acredito que já era uma conquista grande, né? Que na época era muito usado no comércio exterior. Então, preparar esse profissional que conhecesse o mercado, conhecesse o como se faz esse mercado, era bastante importante. Então, eu acredito que aí foi um passo bastante acertado. Certo. E que fosse lá negociar, né? Porque hoje muitas das negociações, elas ocorrem inclusive por videoconferência, não necessariamente há essa necessidade do profissional ter que se deslocar para o exterior, mas naquele momento nós não tínhamos todas essas tecnologias, né? E de fato os profissionais tinham que ir ao exterior negociar. Em que pese nós, 25 anos atrás, olhando para esse contexto histórico que vocês trazem aí, tínhamos um desafio muito grande da abertura, portanto a importação era fundamental, uma reestruturação da nossa economia, da nossa produção, da nossa industrialização, portanto a importação era um elemento chave para nós nos reconfigurarmos, mas as coisas foram mudando. O próprio conceito de globalização entrou muito mais forte, né, na década de 90. Hoje a noção de comércio exterior ela não é só importação, mas uma oportunidade, uma opção também para exportação. O que mudou ao longo desses últimos 25 anos? Eu, particularmente, vejo como algo muito importante quando a gente vai analisar o profissional de comércio exterior, e essa mudança é a relação, especialmente com o consumidor, com a demanda que nós temos. A Fernanda comentou, o Brasil ele é historicamente reconhecido como um exportador de commodities. Certo. Né? Nós temos uma evolução nas eras, que a gente fala das eras do marketing, quando há 50, 60 anos atrás, nós produzíamos um produto e éramos comprados. Depois nós passamos a ter que vender algo, porque aumentou a concorrência, com a abertura comercial, com o final da Guerra Fria, né, que nós temos a ascensão do capitalismo, com a formação do Mercosul. Apesar de nós termos mais oportunidades, nós também temos mais concorrência, né? Temos mais risco. Então, não é mais suficiente um profissional que vai lá vender o produto que ele quer produzir, né? Ou que a sua empresa quer produzir. Mas nós precisamos de um profissional que vai muito além disso. E esse é um grande desafio até hoje para o Brasil. É fugir um pouco da competição, da competitividade por preço, ou seja, o dólar está alto, eu exporto bem, o dólar cai e eu não sou competitivo. Então, o profissional de comércio exterior hoje, ele acompanhou essas mudanças, ele precisa ser esse profissional diferenciado, que nós no intervalo ainda comentávamos, né, e o Augusto pode falar um pouquinho mais para nós, mas de conseguir atender esse novo contexto de demandas e de necessidades que vai muito mais ao encontro de o que o cliente quer e o que eu preciso fazer de diferente dos outros, porque preço não tenho mais como brigar apenas por preço, logística, os deslocamentos são os mesmos para todo mundo, né? Então, qual é esse diferencial? Certo. E o profissional de comércio exterior, ele precisa pensar isso. Ele não é mais um executor, né, de fazer documento, de fazer fatura e de contratar um frete, fechar um câmbio. Fechar uma burocracia. Não, exato. Ele é um profissional que precisa pensar estrategicamente. Augusto, tu estás na prática do dia a dia, esse desafio, como é que tu vê isso? Nós temos produtos que obrigatoriamente têm que ser tão bons quanto qualquer competidor internacional. Nós temos que ter preço que seja dentro de um parâmetro real também mundial. Como é que se dá essa relação com o consumidor? Como é que
você, um profissional de comércio exterior, faz essa leitura e essa relação com os mercados onde a tua empresa atua. Como é que tu conversa com o teu consumidor internacional para trazer essas variáveis para dentro da tua organização? Certo. Eu vou pegar um gancho da professora Viviane, em que ela falou um pouco sobre estratégia. Do meu ponto de vista, a estratégia, vamos pegar desde 1994 até a atualidade, eu acredito que é o que mais impactou no mercado internacional. Tirando o contexto externo, em que nós não temos o controle, que ele vai mudando, certo. Governos, cenário internacional, crises e mais crises, o que eu vejo que mais mudou foi a forma como as empresas passaram a ver a estratégia internacional de uma forma diferenciada. Ou seja, não só mais brigar por preço, mas as empresas viram que era necessário evoluir a ponto de elaborar estratégias, às vezes por país, por mercado, por canal, focando no consumidor, focando no canal de distribuição no mercado internacional. Porque no início, quando se exportava só commodities, a única coisa que se discute é preço. E atualmente, hoje, o mercado internacional exige muito mais do que somente preço. Exige serviço, que é um aspecto que as empresas tiveram que passar a se adaptar e a oferecer um serviço adicional. Então, todas essas adequações foram necessárias aí nos últimos 25 anos para que as empresas pudessem se tornar mais competitivas no mercado externo, porque não são mais hoje um comprador e um vendedor, são certo. Muitos vendedores e muitos compradores disputando um mercado que é bastante limitado. Então eu vejo essa questão da estratégia internacional atualmente sendo fundamental e sim determinante para o sucesso de uma empresa no mercado externo ou até mesmo o fracasso. Inclusive, se necessário, pela tua fala, mais de uma estratégia para diferentes clientes, é isso? Justamente, alguns mercados hoje, alguns países, por exemplo, no nosso caso a gente trabalha o doce, nós temos estratégias focadas em cada país e dentro de cada país, estratégias distintas por canal de atacado, distribuição, diferentes canais, diferentes enfoques no consumidor, como o nosso produto vai chegar naquele consumidor, como a nossa empresa vai dialogar com o consumidor nesses mercados externos, ou seja, mais de uma estratégia por país e estratégias em canais diferentes de um mesmo país, para que quando o nosso produto chegue no consumidor, ele tenha a melhor experiência, ele prove o melhor produto, tenha um preço adequado àquele mercado. Perfeito. E saia satisfeito querendo uma nova compra. Não adianta só vender lá fora e deixar que alguém outro seja responsável por gerenciar a tua marca, o teu produto e a tua experiência. Exatamente, cada vez mais responsabilidade sobre toda a cadeia, mas de uma forma enxuta, de uma forma focada e eficiente, principalmente, usando todas essas ferramentas que atualmente nós temos, internet, outros meios de comunicação, outros meios de conversar com o próprio cliente, esteja ele no mercado que ele estiver. Perfeito, entendido. Terceiro bloco, vamos conversar um pouquinho sobre as áreas de formação. O curso de comércio exterior enfatiza que tipo de conceitos, que tipo de estudos, que tipo de linhas de atividades para que se possa formar um bom profissional. Já voltamos. Terceiro bloco, o programa Centros, falando sobre 25 anos do curso de comércio exterior. Professora Fernanda, a gente falou bastante já da profissão, de todo um contexto um pouco mais histórico, lá de 25 anos atrás, quando o curso surge, alguma atualização, mas dentro do processo de formação, das disciplinas, a linha de formação, o que é importante, ou quais são as características que o curso de comércio exterior tem para poder moldar uma boa condição para os nossos egressos? Como o curso de comércio exterior é uma linha de formação da administração, ela vai estar trazendo ali uma série de disciplinas básicas voltadas para o contexto da administração de empresas de forma geral. Certo. Então, os alunos terão conteúdos associados a finanças, a custos, a recursos humanos, a produção, a marketing. Essas disciplinas são, inclusive, compartilhadas com os alunos do curso de administração regular. Sim, com certeza, elas são compartilhadas exatamente com os alunos do curso de administração. No entanto, elas vão ter os alunos terão um aprofundamento na área
dos componentes curriculares que a gente chama voltados para a área de comércio exterior. Perfeito. E neste caso, muitos deles são compartilhados com o curso de Relações Internacionais, por exemplo. Então, são os componentes que vão tratar sobre o comércio exterior, para a compreensão do que é o comércio exterior, que vão ensinar os trâmites de comércio exterior, né, exportação, importação, onde nós temos simuladores para que os alunos possam exercer exatamente um pouco do que é isso na prática, né? Se hoje uma empresa me contratasse, eu preciso expedir um documento de remessa de mercadoria. O que eu preciso preencher? Quais são os documentos? Então, a gente tem simuladores onde os alunos praticam isso. Vão ter disciplinas voltadas para a questão da legislação aduaneira, de cultura e marketing internacional. Então, para entender um pouco mais esses mercados, o Augusto, no bloco anterior, mencionou muito da importância da gente compreender o que os mercados esperam, do que esse consumidor espera do nosso produto e, ao mesmo tempo, de como nós nos inserimos nesses mercados. Né? A gente sabe que cada região internacional tem suas próprias características, sua cultura. Aquilo que talvez os americanos esperam da gente não seja exatamente o que algum europeu espera ou um asiático espere da gente. Então, a gente tem que ter estratégias muito específicas para cada região e, para isso, essas disciplinas de cultura e marketing internacional são importantes. Os alunos têm disciplinas associadas a políticas de comércio exterior que o Brasil desenvolve. Então, por exemplo, saber o quanto o Brasil incentiva ou não o comércio exterior. Muitas vezes a gente tenta, inclusive, oportunizar momentos em que eles tenham acesso a políticas que estão sendo desenvolvidas, tanto a nível de Estado, a nível nacional. Agora, por exemplo, nesse semestre ainda, os alunos estarão conhecendo algumas entidades em Porto Alegre, como a Fiergs, como o escritório da PEX agora, regional também, que foi aberto aqui no Rio Grande do Sul, justamente para saber como é que eles tentam promover o comércio exterior, porque uma empresa sozinha, isolada, também dificilmente conseguirá ir para o exterior. Ela vai precisar buscar ajuda de entidades de classe que já conhecem um pouco mais esse mercado e que muitas vezes são importantes para o estabelecimento dessa empresa. Perfeito. Então, são dos mais diversos associados ao comércio. A questão das línguas, claro, a gente falou aqui, a questão de por exemplo, o quanto a legislação internacional muda e o curso precisa se apropriar disso, eu imagino que seja muito dinâmico, né? As próprias negociações que são feitas às vezes em blocos ou negociações bilaterais, quer dizer, agora o Brasil muda a sua política em relação ao Mercosul, muda totalmente toda a base legal do processo. Tudo isso tem que estar indo para dentro da sala de aula? Eu sempre, quando eu trabalho alguma disciplina mais específica, por exemplo, Política Brasileira de Comércio Exterior, eu sempre digo para os alunos, né, por ser tão dinâmico, por nós trabalharmos com mais de, por exemplo, 200 países, se a gente for considerar o número de países da OMC, né, são muito mais que 200, nós não temos como discutir em aula e gravar a legislação de cada país, as exigências de cada país. Então, o nosso papel aqui na instituição, no curso, é mais de mostrar o caminho que o estudante vai percorrer quando ele precisar, quando o Augusto precisar exportar para um cliente novo em Israel. Bom, mas quais são as regras de Israel? O que eu posso exportar para Israel? Quais são os impostos de importação lá para eu projetar o meu preço? Né? Como é que vai ser a minha negociação quando eu estiver negociando com os Estados Unidos num momento um tanto incerto que os Estados Unidos pode mudar a partir das suas relações com a China? Né? Então, nós não temos como dar todas as regras, mas nós temos como mostrar os caminhos, e é isso que a gente faz muito mais, ensinar o estudante a pensar, né? Desenvolver essas habilidades. Acompanhar essas variáveis. Exatamente. Todas. Então, a gente vai na disciplina de Política de Comércio Exterior resgatar um pouquinho da história do Brasil, como é que o Brasil se comporta internacionalmente, quais são as intenções e as práticas. Agora, nós não temos como saber como vai ser semana que vem ou na próxima. Né? Então, por isso que também eu digo que não tem rotina no comércio exterior. Né? E a gente passa por alguns perrengues, às vezes. Né? Eu já fiz importação que, quando chegou aqui no Brasil, era proibido. Eu esqueci de verificar se um determinado corante naquele produto era permitido aqui no Brasil. Né? Por sorte, era uma amostra, digamos assim, não era uma grande quantidade, mas então a gente tem que estar muito atento o tempo inteiro e fazer muitas checagens, né? E por isso que se tem uma equipe que muitas vezes é especializada, um em negociação, um em legislação, um em finanças,
Claro que não são todas as empresas que têm essa condição, mas o ideal é que isso ocorra também, porque o profissional que dê conta de tudo, ele pode falhar, porque alguma coisa pode se perder, né? Então, o nosso papel aqui é mais isso, é dar alguns direcionamentos, ter algumas questões práticas bem desenvolvidas e dizer, cara, né, Augusto, é por aí. É por aí, né? O mundo está aí para ser explorado, mas cada continente, cada país, cada espaço tem as suas particularidades. A gente só abre uma porta, mas não consegue estabelecer qual é o fim desse caminho, né? E hoje uma coisa pode ser proibida e amanhã ela pode ser permitida, né? Então tem que estar checando sempre. E essa questão de mostrar os caminhos que tu mencionaste, ela é muito importante. Mostrar os caminhos, dar as ferramentas que o aluno, que o profissional necessita para que ele possa trilhar o caminho dele no comércio internacional, que ele faça uso dessas ferramentas em prol da empresa em que ele trabalha, né? Ou seja, ele vai aprender os pontos básicos que ele precisa conhecer para trabalhar no mercado externo. Posteriormente, ele vai desenvolver as habilidades e os outros conhecimentos que ele vai precisar. Mas esse trabalho com as ferramentas, com o idioma, cada vez mais cedo, ter uma vivência internacional, estar em contatos com pessoas de outros países, seja por meios de intercâmbios, de ações entre universidades, ela é bastante importante e cada vez mais cedo ela coloca esse aluno, coloca esse profissional num patamar acima que ele, a partir daí, ele pode ter mais conhecimentos do mercado externo e também pode entender um pouco mais de como funciona internacionalmente. Existe um paradigma muito grande que gerações anteriores pensavam, como a gente mencionou no primeiro bloco, que o mercado externo era algo impossível, inviável, e hoje esse contato cada vez mais cedo, seja com intercambistas ou profissionais de outras empresas que vêm para cá, ou alunos que vão para o exterior, esse contato é cada vez mais importante para que se possa desenvolver aqueles conhecimentos, as habilidades e se ter noção de como funciona o mercado internacional. Claro. Augusto, tu disseste, só uma pergunta ainda para o Augusto, a professora, acho que a Fernanda comentou, que há visitas e há participação em entidades. Vocês têm algum momento, por exemplo, agora pergunta para o Augusto que trabalha lá na Docile, no seu processo de comércio exterior. Tu trabalha individualmente, é uma estratégia ou é uma ação pontual da Docile, ou vocês têm alguma entidade, vocês têm trocas com concorrentes, com algum segmento que ajuda a pensar isso, ou uma entidade empresarial que abre algumas regras? Por exemplo, a Fernanda citou, a Fiergs, tem alguma entidade do Rio Grande do Sul, do Brasil, a Apex. Vocês têm alguma troca, tu tem algum suporte nessas áreas, ou ainda o teu desafio é muito individual e organizacional? Atualmente, trabalhar no comércio exterior de uma forma individual, eu diria que é praticamente impossível. Ou seja, sempre se vai estar em contato desde com um despachante aduaneiro, um agente de carga, um transportador, uma entidade de classe que atue de forma internacional, como mencionaste o caso da Fiergs e de tantas outras que estão atuando no mercado externo, transportadores, enfim, agentes que estão envolvidos no mercado internacional. Então, dificilmente qualquer empresa, seja uma empresa que exporta $1 ou que exporta 10 milhões de dólares, ela vai precisar estar em contato com essas entidades, porque hoje, no mundo conectado, a informação flui muito rápido e ela muda muito rapidamente. Então, é importante que se esteja em contato com essas entidades. Também existem entidades que proporcionam informações de mercado, pesquisas, que auxiliam muito na questão de definição de mercados, definição de estratégias, enfim, como a empresa vai buscar o mercado externo, como ela vai se comunicar, e a partir daí facilita muito a tomada de decisão e a estratégia do negociador, enfim, do profissional que vai estar buscando se internacionalizar, seja buscando exportar ou buscando trazer produtos ou ingredientes, matérias-primas, maquinário do exterior para uso na sua empresa. Perfeito. E até para complementar, né, a gente está falando do profissional de comércio exterior, que faz exportação e importação. Quando a gente pensa o processo de internacionalização de uma empresa, a gente pode ir muito além disso. Esse profissional ele pode ser um profissional que vai abrir uma subsidiária de uma empresa no exterior, né, que vai, enfim, de fato, fazer investimento externo direto, né? Então, nós temos várias complexidades da profissão
atuação na área de comércio exterior, né, que perpassam muitas vezes a exportação e a importação, mas que vão para algo assim, porque tu falaste, né, em 10 milhões, aí eu já pensei, não são comércio, mas um braço exatamente, da empresa. A gente tem vários exemplos de empresas aqui no Rio Grande do Sul, né, que hoje tem planta produtiva na África, na Ásia, então também existe muito mercado para esses profissionais atuarem nessas organizações. Estamos fechando o terceiro bloco, mas, professora Fernanda, ainda gostaria de ouvi-la. Temos também, em algum momento do curso, experiências internacionais para os próprios alunos, né? Com certeza, Sandro. Talvez justamente, eu ia mencionar há pouco, quando o Augusto estava conversando, né, que o curso, nesses 25 anos, passou por várias mudanças e parte delas foi justamente para atender essas demandas e hoje formar profissionais mais qualificados. Então, um dos nossos diferenciais é justamente oferecer uma vivência internacional para os alunos, né? Os alunos retornaram ontem da vivência internacional deste ano, estiveram em Bruxelas, estiveram em Lisboa, visitaram a Nuga em Colônia, na Alemanha. Então, são experiências que eles trazem, além de ser uma experiência de simplesmente ir ao exterior. Lá no bloco anterior, o Augusto mencionou, é importante essas experiências de irem ao exterior, e nós vínhamos observando que muitos dos nossos diplomados não tinham experiência alguma. Então, eles eram contratados pelas empresas e quando eles chegavam na empresa, a empresa dizia, bom, agora tu vai para a Alemanha para a feira. E essa experiência, essa viagem hoje é curricular? Hoje ela é curricular. Todos os alunos ingressantes no curso fazem essa disciplina e durante a disciplina a ideia justamente é participar de feiras, conhecer empresas que negociam com o Brasil, seja empresas brasileiras que estão no exterior e que estão instaladas lá por questões estratégicas, seja por empresas estrangeiras que negociam com o Brasil. Já ouvimos entidades de classes estrangeiras falando do Brasil, assim como a gente visita embaixadas, agências promotoras do nosso comércio no exterior, visitamos a Apex em Bruxelas agora também. Então, justamente para os alunos terem mais contato com esse cenário internacional. Assim como localmente a gente tenta sempre desenvolver atividades com empresas que estão em processo de internacionalização ou que já são internacionalizadas, né? Então, aqui no Parque Tecnológico a gente tem algumas e que os alunos estão desenvolvendo atividades das disciplinas diretamente dentro do Parque Tecnológico para saber como né? No semestre passado, uma empresa disse assim, bom, nós queremos nos internacionalizar mais ainda e queremos conhecer novos mercados. O que nós precisamos? E os alunos estudaram novos mercados, porque o curso de comércio exterior consegue dar conta disso. Perfeito. Fechamos o terceiro bloco. No quarto bloco, vamos conversar um pouquinho sobre qual é a realidade do Vale do Taquari, como é que está a questão da absorção desse profissional e da demanda por esse serviço na nossa realidade regional aqui local. Já voltamos. – 25 anos do curso de Comércio Exterior é o nosso tema do programa Centros de hoje. No bloco anterior ainda falávamos sobre alguns dos diferenciais do nosso curso de Comércio Exterior. A professora Viviane lembrou de mais algumas ideias que são importantes que a gente cite aqui, por favor. Eu acredito que é muito importante a gente ressaltar, dentro dessas mudanças do curso de comércio exterior, além da disciplina de vivência internacional, as oportunidades que a Univates oferece de intercâmbio, tanto para estudantes do curso de comércio exterior que fazem uma parte da graduação no exterior, assim como estudantes estrangeiros que vêm para cá. Então, esse é um dos primeiros momentos, às vezes, que os estudantes têm a possibilidade de interagir com outras culturas, de viver com outros estudantes de outros países e entender que o meu certo necessariamente não é o certo do outro. Experiência essa do intercâmbio que é aberta para todos os cursos, não só para o comércio exterior. Exatamente, né? Todos os cursos da Univates. A gente recebe em torno de 30 estrangeiros por semestre na Univates e envia em torno de 50 alunos ao exterior, né? Então, já é um movimento de toda a instituição para justamente fortalecer isso que a gente acredita, né? Dessa necessidade de estar em outras culturas. Além disso, desde 2000
2014, 2015, nós temos desenvolvido disciplinas ministradas em outros idiomas, especialmente em língua inglesa. Então, mais um momento para o estudante. A gente sabe que o estudante de comércio exterior ele precisa falar outro idioma, né? Se não durante o curso, mas no momento que ele estiver no mercado. Para estar no exterior, ele precisa de outro idioma, e hoje a língua franca é o inglês, né? Então, nós trazemos a oferta para os estudantes de estudarem a disciplina, sei lá, de negociação em inglês, tá? Para isso, nós temos professores da Univates, que ministram as aulas em inglês, e também professores estrangeiros. Então, nós temos alguns convênios com universidades internacionais. O professor estrangeiro, ele vem, ele fica um semestre conosco, ministrando as disciplinas em língua inglesa também. Então, já é um professor de outra cultura, de uma outra realidade, que vai trazer o ponto de vista dele, a visão dele de contexto global, né, a perspectiva e o ponto de vista acerca do Brasil também, que às vezes é interessante a gente conhecer, e vai estar praticando, desenvolvendo aí um idioma diferente do português. Então, eu acredito que esses sejam, assim, de primeiro momento, os principais diferenciais do curso de comércio exterior, né? Professora Fernanda, um pouquinho para a gente olhar para o mercado. Como é que está o mercado, a absorção desse profissional, o tamanho da demanda e do desafio que o profissional leva. Claro que a gente está falando de uma área que está muito intimamente ligada à área econômica, portanto, sofre também consequências, né, das nossas políticas internacionais, do nosso ambiente interno, mas é uma área que obrigatoriamente tem que sempre ser vista como um potencial enorme para as empresas e para o Brasil. Como é que funciona isso? Com certeza. A gente vem mencionando ao longo de todos os blocos de que o comércio exterior é uma grande oportunidade para as empresas brasileiras, né? No período recente, a gente tem um câmbio bastante desvalorizado que incentiva muito as exportações. Nós tínhamos um pouco de histórico na economia brasileira durante os governos Lula e início do governo Dilma de não olhar tanto para o mercado externo, porque a economia internamente crescia a percentuais bastante significativos, digamos, em média para o nosso histórico de país. No entanto, desde 2014, a economia internamente está bastante enfraquecida. Então, olhar para o mercado externo é uma grande oportunidade, sim. E aí as empresas terem profissionais com essa formação é bastante significativo. Aqui no Vale, a gente tem várias empresas que exportam. Algumas realizam isso via exportação direta dentro das próprias empresas, eles têm os setores que realizam essa exportação, ou via algumas agências, via tradings que realizam os trâmites só de exportação e importação. Então, a gente tem várias possibilidades. No entanto, o profissional de comércio exterior que nós formamos não só com a intenção de formar para as empresas do Vale, né? Como a gente está falando aí de uma profissão bastante global, nós, inclusive, incentivamos muitas vezes os alunos, busquem oportunidades fora, busquem experiências no exterior. Quando a gente vai com eles para vivência internacional, nós incentivamos eles a tentar fazer um networking com empresas que estejam em feiras, conhecer outras empresas que não só as instaladas localmente, justamente para eles perceberem o amplo cenário possível que eles têm para si. Tenho certeza que em 25 anos de formação, nossos egressos já estão devidamente espalhados pelo mundo, né? Com certeza. E para isso, logicamente, é importante ele ter uma boa qualificação. O Augusto mencionou no bloco anterior, né? O curso dá as ferramentas. Sim, a gente tenta formar e dar condições de desenvolvimento de competências, mas cabe muito ao aluno também buscar essas suas experiências, buscar a sua formação, buscar as línguas adicionalmente, que no curso a gente não tem disciplinas de línguas, mas que a gente sabe que para atuar neste mercado são fundamentais. Certo. Augusto, um pouquinho, por favor, no teu olhar profissional, quais são as características hoje que são assim extremamente importantes, atuais, contemporâneas para um bom profissional de comércio exterior? E vamos aproveitar a tua presença aqui, da tua atuação na Docile. Tu falaste muito em estratégia antes, o quanto é importante a estratégia. A estratégia ela varia de acordo com o câmbio, ou vocês veem a estratégia do mercado internacional como uma coisa de mais longo prazo e, portanto, qual é a força que o comércio exterior tem hoje no resultado de negócio da Docile? Certo. Quanto às características, o profissional de comércio exterior ele precisa ser primeiramente muito dinâmico.
de fácil adaptação a diferentes tipos de negócio, diferentes mercados, diferentes empresas. Visto que o profissional sai bem formado, ele consegue ter noções não somente de comércio exterior, mas de toda a administração. Ele pode ser bastante flexível e de uma empresa para outra sem grandes dificuldades. Então, essa flexibilidade eu considero bastante importante. Como nós já falamos anteriormente, o inglês, o espanhol, a nível de Mercosul, é fundamental para esses profissionais. Então, o aluno que ele começa o curso, de repente, sem um inglês fluente, ele tem oportunidades de melhorar durante o curso, e isso é bastante importante no futuro. Então, esses dois pontos eu colocaria como determinantes: a flexibilidade, a adaptação, e o segundo ponto, idiomas. Dentro disso, acredito que o profissional de mercado externo ele precisa ser bastante analítico, a ponto de entender realidades diferentes, de mercados diferentes, pontos de vista muitas vezes contrários um do outro, para aplicar isso no seu negócio, na sua estratégia. Atualmente a gente fala muito de uma situação de um Brexit na União Europeia, né? Uma relação difícil entre Estados Unidos e China. Então, é importante que o profissional saiba trazer esses cenários internacionais distintos e aplicar no seu negócio. E aí tu me perguntaste sobre uma estratégia por país, uma estratégia somente de câmbio. Aí varia muito de empresa para empresa, mas eu considero muito importante, nós aplicamos isso no nosso negócio, de que nós temos uma estratégia para cada país, nós temos uma estratégia mais focada no longo prazo, ou seja, onde nós queremos chegar, mesmo que o dólar mude de situação, mesmo que o cenário internacional, o cenário político brasileiro e internacional mude completamente, nós temos um norte de médio e longo prazo e, obviamente, temos metas e objetivos e um cenário de curto prazo que nós gostaríamos de chegar, então, mas construindo um cenário mais de longo prazo. Visto que o cenário internacional muda muito rapidamente, muitas empresas pecam em fazer uma estratégia somente pensando no dólar, somente pensando no dia de hoje e de amanhã. E essa recuperação de uma empresa no mercado externo, ela acaba sendo bastante lenta. Então, erros de se pensar só no dia atual, sem pensar no longo prazo, às vezes estragam toda uma estratégia de uma empresa que depois, quando acontece uma mudança, ela demora muito tempo para se reestruturar e para, enfim, dar sequência numa nova estratégia. Claro. Olhando um pouquinho para Vale do Taquari, professoras, temos a exportação, o comércio exterior, ele ainda é muito segmentado, temos algumas áreas específicas, ou a gente já poderia dizer que há uma tendência de uma diversidade maior? Não, se nós formos olhar hoje, mais ou menos 50% das nossas exportações são 3 setores, que é a questão de calçados, carnes e cafés, chás e ervas. Então, basicamente, isso representa mais ou menos 50% hoje das nossas exportações. Isso seria uma expertise que nós temos ou ainda é uma falta de uma diversidade nas outras áreas que não olharam para esse segmento internacional como uma oportunidade? Eu acho que aqui no Vale nós temos muitas pequenas empresas ainda, assim como em todo o Brasil o número de micro e pequenas empresas é bastante grande. Aqui na nossa região nós temos muitas empresas familiares. Mas isso não é fator impeditivo da exportação. Não. O Augusto comentou que hoje exportação não é só para grandes, né? Eu acho que não é impeditivo, mas eu ainda acho que culturalmente há um certo bloqueio para isso. A gente tem inúmeras experiências de empresas pequenas que estão buscando se internacionalizar. Aqui no Parque Tecnológico nós temos exemplos disso, mas assim, para um contexto mais macro de região, ainda prevalecem os setores mais tradicionais que nós tínhamos. Perfeito. E complementando a resposta da Fernanda, eu acredito que muitas vezes o grande desafio para as pequenas empresas familiares, vai ao encontro do custo de investimento na exportação, né? Porque às vezes você precisa adaptar a embalagem, precisa adaptar o produto, a exportação pode exigir muito volume,
porque às vezes as empresas podem, então eu vou exportar em detrimento de atender o mercado interno, né? Por um ou outro. Isso. Então, ou eu vou adaptar minha embalagem e vou adaptar meu produto, mas para um volume pequeno, não compensa financeiramente, né? Se eu tiver muito volume, eu não consigo atender a demanda interna. Bom, mas poderia expandir, de fato, poderia expandir, mas aí vem essa questão cultural de estar exposto a um risco maior, que é o risco do câmbio, que é o risco da parte cultural, que é o risco da legislação, que a gente pode colocar uma visão de longo prazo, mas aí acontece um Brexit, né? Ou acontece qualquer tipo de quebra de relação comercial que independe de nós, mas que pode estar diretamente ligada a relações diplomáticas, né, a relações entre governos. Então, estar preparado para esse risco, às vezes, os pequenos negócios ainda... Isso toma uma muito ainda do Exatamente. tempo e da capacidade de gestão Exatamente. deles, né? E aí eu vejo uma grande oportunidade para os profissionais de comércio exterior, né? De conseguirem estar nesses negócios, e aí as agências, especialmente governamentais, como a Apex, têm um papel importante também de tentar mostrar as oportunidades para esses pequenos empresários. Hoje a gente tem no portal do exportador uma espécie de vitrine, a vitrine do exportador, onde o pequeno empresário pode exportar uma cadeira, se ele quiser. Ele não precisa exportar um container de cadeira, mas ele pode exportar uma, né? Mas às vezes falta um pouquinho disso, de tempo, né? Bom, mas eu estou produzindo, estou vendendo aqui, então é uma caminhada. Nós estamos falando de 25 anos, não é muito, né, para a gente desenvolver uma área no Brasil. Não é muito 25 anos. Ainda há né? muito Acho que por até fazer. já evoluímos muito, né? E há muito por fazer. Isso é ótimo. Né? Isso é muito bom. Exatamente. Existe ainda um paradigma muito grande, mas que eu acredito que vem sendo quebrado nas últimas décadas, que é o paradigma do isso é muito difícil, não dá, eu vou focar num país como o Brasil de mais de 200 milhões de habitantes, que é o suficiente. Certo. Mas que eu acredito que vem sendo quebrado nos últimos anos, digamos assim, que requer alguns pequenos passos, às vezes umas pequenas iniciativas, alguns pequenos investimentos que no médio prazo vão levar as empresas a se tornarem internacionais, a terem uma presença maior no mercado externo. E eu também vejo isso como uma grande oportunidade para o profissional de comércio exterior, porque ele pode ser a pessoa que vai levar para essas empresas que estão buscando quebrar um paradigma, esse novo modelo, esses novos passos que têm que ser seguidos para uma maior presença internacional. E até, só para dar um exemplo da oportunidade, né, quando eu comecei na área, na minha segunda empresa, que casualmente era a Docile, eu não entrei trabalhando na área de comércio exterior, porque a área de comércio exterior naquela época, né, já se vão quase 20 anos, era terceirizada. E num determinado momento, um dos diretores me chamou e disse assim: tu estuda comércio exterior, né? Então vem aqui me mostrar se tu sabe alguma coisa. E a gente fez a primeira exportação, o processo burocrático ali internamente, eu fiz. Né? Eu levei um dia, eu lembro que era perto da véspera de Natal, um dia para fazer uma fatura comercial e um BL, que são dois documentos, um BL não, desculpa, uma proforma, o que hoje eu faria em 3 minutos. Né? E ali eu vi uma oportunidade. Eu disse, não, mas espera aí, só um pouquinho, a empresa está querendo trazer o processo aqui. Né? Eu poderia ter me acomodado, né, e ter dito, isso é difícil, vamos manter com o terceirizado, mas não. Então, às vezes o profissional ele está numa empresa que tem potencial, ele precisa identificar isso também. Né? Ele tem a base, ele tem a formação. E eu trazia as dificuldades para dentro da sala de aula. Eu conversava com o professor no intervalo, né? E os professores estão aqui para isso também. Né? A gente atende os alunos no intervalo, brinca, dá uma consultoria que muitas vezes é algo que parece ser trivial, mas não. E é uma troca saudável. É uma troca saudável, exatamente. E só para exemplificar como o mercado muda, como o mercado é dinâmico, em alguns poucos anos, claro, começa com uma iniciativa como a que tu comentaste, de pegar um dia, uma tarde, fazer uma proforma, fazer um jogo de documentos, e aí começam alguns pequenos passos que levam hoje para uma empresa que já está em mais de 60 países, aí com presença em todos os continentes. Então, exemplifica um pouco dessa caminhada internacional da empresa que começa com algumas pequenas ações, mas que a médio e longo prazo vislumbra um crescimento muito maior, né?
Perfeito. Agradeço a vocês. Parabéns pelos 25 anos, que venham muitos mais. Sucesso a não só aos profissionais de comércio exterior, não só aos nossos alunos e egressos, mas a todas as nossas empresas que apostam nessa estratégia, nessa possibilidade. Muito obrigado pela presença de vocês e obrigado principalmente a você que nos acompanhou no programa de hoje. Voltamos na próxima semana com um novo tema aqui, Programa Centros TV Univates. Até lá!